E nesta terça-feira, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado terrorista que deixou pelo menos 22 mortos em Manchester durante um show da cantora pop norte-americana Ariana Grande. Quem traz mais informações é o Ulisses Neto. Oi, Patrick, um abraço para você e para todos que acompanham o programa. A polícia britânica confirmou nessa tarde a identidade do terrorista que foi responsável pelo ataque em Manchester ontem, deixou 22 pessoas mortas, 59 feridas, a maior parte meninas, adolescentes, crianças. A vítima mais jovem tinha apenas 8 anos de idade, era uma menina, e a identidade desse terrorista confirma o padrão dos últimos atentados realizados pelo Estado Islâmico, como foi esse, né? Também reivindicado pelo grupo terrorista. O nome do responsável pelo ataque é Salman Abedi. Ele tem 22 anos de idade e nasceu aqui no Reino Unido. É mais um jovem britânico, nascido na região de Manchester. A família dele é de imigrantes, veio da Líbia, mas quebra com aquela história, né, que muita gente vem dizendo: é preciso fechar as fronteiras da Europa, é preciso controlar os refugiados. Mais um terrorista que nasceu dentro do território britânico. A primeira-ministra Theresa May, que foi até Manchester hoje prestar solidariedade às famílias das vítimas, fez aquele discurso habitual, né, depois de um atentado. Disse que a resposta tem que ser dada pela sociedade, que o terrorismo não vai afetar o estilo de vida dos britânicos, mas isso é o que a gente ouve atentado atrás de atentado, seja aqui no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, na Bélgica, e a realidade é que a vida tem mudado sim, as pessoas estão cada vez mais preocupadas, os alvos são indiscriminados e não dá para antecipar quando vai ser o próximo ataque, onde ele vai ser. Aqui na Inglaterra, aqui na capital britânica, por exemplo, cada vez maior a presença policial nas estações de trem, nos aeroportos e tudo mais. Então essa é até uma pergunta que eu deixo para vocês: qual vai ser o fim dessa história? É uma pergunta muito difícil, é claro, mas a minha percepção é de que não há controle algum sobre o terrorismo nesse momento e que a gente vai ter que conviver com esse problema ainda por muito tempo, porque a solução parece longe de ser alcançada pelos governos aqui da Europa. Um abraço, Patrick, um abraço a todos. Vera. Pois ele joga para mim qual é a solução. Não tem solução fácil nem previsível. Vejam que a Inglaterra aprovou o Brexit, portanto saiu da União Europeia, aprovou uma medida restritiva e ainda assim está sujeita a ataques quase a cada 2 semanas. A gente tem tido notícias aí de ataques terroristas, porque o terrorismo é um ato covarde que se vale justamente disso. Pessoas que estão em lugares de grandes aglomerações, ali com os, enfim, suscetíveis, estão se divertindo, portanto, prestando menos atenção. Você com um ataque com pouca gente consegue causar uma grande letalidade. A Rússia propôs uma cooperação e sugeriu que se faça aí alguma coisa em conjunto para tentar frear esses atos terroristas. Eu acho que o mundo ainda não sabe como lidar com esse novo tipo de terrorismo que já está interno, já está dentro dos países, portanto não se afeta com nenhum bloqueio à entrada. É complicado, uma questão que é complexa. Eu não tenho essa resposta que o Ulisses cobrou de nós. Você tem, Carlos Andreasa? Não tenho, Patrick. É um assunto sobre o qual a gente tem falado aqui com alguma frequência, geralmente quando acontece algum atentado, né? Tem ocorrido basicamente todo mês. Pensar que as vítimas as vítimas em potencial, né? São jovens, né? Adolescentes, no momento de lazer. É bom ter clareza sobre o tipo de pessoa, sob que influência se faz uma barbaridade como essa, né? Vejam que nesses atentados nunca e é preciso dizer as coisas, sinto muito, nunca é um cristão, né? É sempre alguém da religião da paz, é uma frequência, né? Nesse caso, alguém nascido no país que abrigou os seus pais refugiados líbios, que deu chance, que deu abrigo. Mas o garoto cresce sem nenhuma gratidão e muitas vezes sem se integrar à sociedade que o recebeu,
vivendo em guetos, sujeito a todo tipo de influência, de má influência. E nós sabemos que o Estado Islâmico reivindica esse terrorismo não porque esse terrorista seja parte das suas fileiras. A coisa mudou. O Estado Islâmico manda ao mundo, das formas mais variadas, um recado, um modus operandi, né? O que fazer. E as pessoas aderem, não formalmente, aderem àquela ideia e resulta nesse tipo de coisa. É preciso realmente acabar com o Estado Islâmico. É a coisa mais importante no mundo hoje. Marcelo Madureira, você. Fora as vítimas, né, que tem que se lamentar, a covardia, né, um grupo de crianças, adolescentes, enfim, seres humanos, sendo uma covardia inominável. Mas o pior disso tudo, o pior a maior consequência, e eu acho que esse é o objetivo primordial desses atentados, desses terroristas, é justamente aumentar a xenofobia, o preconceito, a distância entre as pessoas, a desconfiança, né? A insegurança. É esse o grande objetivo desses terroristas. E o que fazer, né? O que fazer para a gente combater isso? Né? Além das evidentes medidas de segurança, de coerção, né? De repressão que tem que ser tomadas, controle, enfim, é também vir com um discurso, né, em que a gente saiba separar as coisas, né, e não deixar com que a xenofobia, o preconceito, a raiva, o ódio daquele que nos é diferente tome conta dos corações das pessoas, né, e confunda em cada estrangeiro, né, em cada pessoa praticante de outra religião, de outra cultura, um inimigo potencial. Eu acho que é esse o mais grave, a mais grave consequência dos atentados, afora as vítimas diretas, é claro, mas isso é que me deixa ainda mais preocupado.